Bom, senhores, essa é a última aulinha. Chega. E hoje a gente vai terminar de uma vez por todas o que a gente começou com a nossa gaussiana n-dimensional, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui mesmo? Vai, me ajuda aí. A gente tinha um espacinho tridimensional, n-dimensional, x1, x2, x3. Aí a gente tinha uma distribuição aqui. Tinha um pontinho, tem os vários pontinhos, e aí tem o plano. Cansou desse papo, né? A gente já sabe do que nós estamos falando. E essa distribuição é uma distribuição gaussiana, então tem várias camadinhas aqui. Isso não é 2D, isso é 3D. Então tem uma quarta dimensão aqui. Se fosse fazer um negócio daqui, ó, x1, x2... Aí teria f de x1 e x2, se fosse 3D. E aí nesse f de x1 e x2 você tem as gaussianinhas projetadas aqui no 2D, tá vendo? Que formam uma montanha 3D, certo? Deu para lembrar? E que se fosse 3D teria mais umas casquinhas aqui, se fosse 4D, assim sucessivamente, certo? E a gente quer achar a quantidade de hipervolume do lado errado, certo? Do lado de classificação errada. Vamos fazer 2D só para ficar facinho de visualizar. Para criar uma intuiçãozinha, você tem lá a sua gaussianinha, isso aqui, cada uma das curvinhas dessa montanha aqui, assim, e aí você tem um hiperplano, ou no caso 2D tem uma retinha, um hiperplano que passa, e a gente precisa calcular qual é a área desse lado, o hipervolume desse lado, porque essa é a quantidade de massa de probabilidade do lado errado. Tudo bem? Lembrou disso? Muito bem, a gente viu no 2D, então eu já vou fazer no 3D, que o que a gente quer fazer aqui é calcular este erro aqui. O hipervolume do lado errado, ou a área aqui, nesse caso 2D, o hipervolume do lado errado é nada mais nada menos do que integral. Quantas dimensões a gente tem? N. Então tem N integraizinhos, é uma integral N dimensional de f de x1, f de x2, f de x3, até chegar no f de x1, x2, x3, xn. Aí precisa também de mais algumas coisinhas, porque a gente sabe que isso aqui é uma gaussiana, nós estamos falando de gaussiana. O que mais que precisa para uma gaussiana? O μ1, o μ2, até o μn. E precisa também de uma matriz de covariância, certo? Tudo isso integrado na dimensão dx1, dx2, e assim vai indo até chegar no dxn. Certo? É essa integral que a gente quer fazer. Na região, esse caso aqui desse exemplo que eu desenhei é no ômega 1 x1 mais ômega 2 x2 mais até chegar no ômega n xn mais ômega 0. Nesse caso aqui é menor do que 0, certo? Tanto faz, um lado ou o outro. Depois você descobre qual dos lados tem a maior massa. Essa é a integral que a gente precisa resolver. E tudo isso que nós vamos fazer hoje é só para resolver essa integral. Certo? Faz sentido? Tudo que nós vamos fazer é resolver essa integral, mais nada. Porque ela dá o erro do lado errado para cada uma das minhas amostrinhas. Lembrando que tem várias, blá, blá, blá. Tudo bem? Então tá. Vamos escrever, então, a gente já viu isso 2D, fizemos aquelas transformadas para chegar na respostinha. Hoje nós vamos fazer genérico, n-dimensional. A gente fez também com a matriz não correlacionada. Agora a gente não vai impor nada disso, vamos fazer genérico, vamos fazer de adulto. Já que nós vamos fazer de adulto, vamos usar a notação de adulto também. Vamos fazer lá, então, tá. Se a gente, só para ficar mais parecido com o que os adultos fazem. Então você tem uma integral, integral de ômega vetor x vetor mais ômega 0 menor do que 0. Na funçãozinha de adulto você não escreve nada disso, vai assim, μ0, matriz de covariância de n-dimensional x vetor, certo? É a mesma coisa. Na verdade, se for de adulto mesmo, não é nem assim que você faz. Isso aqui é já de adolescente. Adulto mesmo, escreve assim, ó. Não vai ficar... É muito chato ficar escrevendo essas coisas. Primeiro, adulto, que é adulto mesmo, sabe que nós estamos falando de um vetor, não precisa ficar escrevendo setinho em cima mais, né?
Isso aí é coisa de criança. A gente já sabe que é o vetor, a gente já sabe que isso é vetor, a gente já sabe que isso é matriz. Isso aqui a gente já sabe que é nosso plano. Então o adulto mesmo faz assim, ó. Integral na região ômega, seja lá quantas dimensões precisar, de f de x. X é um vetor, eu não vou mais escrever, tá bom? Tá chato ficar escrevendo isso. X é um vetor. E a gente faz essa funçãozinha a menos de 2. A gente consegue calcular gaussiana a menos de 2 parâmetros. O vetor μ e a sua matriz de covariância sigma, n-dimensional, para mostrar que é n, x. Beleza? É essa integral que nós queremos resolver. É a mesma coisa que a de cima. Eu sei que é n-dimensional por causa disso, eu sei qual é a região por causa disso. Vou botar um x aqui, que é a descrição da região no mundo dos x, tá bom? No espaço x1, x2, x3, xn. Essa é a funçãozinha. É isso que a gente tem que resolver. Isso aqui é que é igual a nossa integralzinha. Então tá. Vamos começar a colocar aqui as coisinhas. Vamos expandir esse negócio. Se a nossa funçãozinha é uma gaussiana, então a gente sabe a expressão disso aqui. Quer dizer, se eu te der o μ, que é um número, é dado, é justamente o centrinho da sua amostra. E se eu te der um sigma, sem nenhuma restrição, somente as restrições que são naturais para o sigma, como, por exemplo, ser positiva definida. Aqueles papos de matriz de covariância. Simétrica, a parte de cima e a parte de baixo são iguais, e a diagonal é tudo maior do que zero. Lembra disso? Coisas que uma boa matriz de covariância tem que ter. Muito bem. Vamos botar aqui a gaussianinha? Então vamos lá, fala aí pra mim. Vai? 1 sobre 2π n elevado a meio. Aí tem... Então, os adultos escrevem assim. Porque as crianças têm que ficar ali e dá trabalho. Assim é bem mais fácil. É exponencial. É e elevado a... O que vem aqui? Menos meio de x menos μ. Transposto. Que os adultos não gostam de ficar escrevendo tzinho toda hora, tá? Transposto vai ser o meu bom e velho risquinho. Matriz de covariância. Menos... Então não é elevado a 1, tá? Isso aqui não é menos transposto, tá bom? Notação, bola pra frente. Isso aqui é inversa, isso aqui vai ser minha transposta. X menos μ. E isso tudo integrando em dnx, beleza. Tá, beleza. Até agora a gente não fez nada. Primeira coisa interessante que eu quero fazer aqui. Eu quero mudar o espaço x para um espaço diferente que eu vou chamar de y, onde vai ter y1, y2, y3, com uma translação para fazer essa parte desaparecer, para virar apenas um número. Posso fazer isso? Então eu vou propor a seguinte transformação linear. Vamos dizer que x é igual... não, melhor ainda, para ficar mais intuitivo. Vamos fazer y igual a x menos μ. Pode ser? Isso aqui, lembra, tem os vetorzinhos, vetorzinho, vetorzinho. Então, na verdade, isso é y1 igual a x1 menos μ1, y2 igual a x2 menos μ2, e assim vai indo até chegar em yn é igual a xn menos μn, certo? Isso aqui é isso, tá? Não esquece disso nunca. Quando a gente põe uma transformação disso, na verdade, nós estamos levando tudo isso junto. Isso vale vetorialmente, significa que vale para todas as dimensões. É como se fosse um negócio assim. y1 até yn igual a x1 até xn menos μ1 até μn. Tudo bem por enquanto? Isso aqui a gente já fez milhões de vezes. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Para ficar mais legal mesmo, a gente põe y igual a x menos μ. Pronto. Tudo isso é a mesma coisa. Não esquece desta parte aqui, que ela é importante.